eu nem comentei com ele. Não falei nadinha pra ele. Tá? E o que ele falou já tem a ver com a nossa mensagem, né? Amém. O tema da nossa mensagem é o que é de Deus de nos alcançar. Os irmãos podem sentar. Amém. Fica à vontade. E a hora que o pastor começou a falar, eu pensei assim, meu Deus, até parece que realmente a gente combinou, mas não foi nada combinado não, tá? Foi nadinha combinado. Primeiramente eu quero parabenizar cada pessoa que hoje presente nessa noite. Porque na palavra do Senhor ele diz que se nós achegarmos a Ele, Ele achegará a nós. Então, parabéns por você estar buscando a presença de Deus, por você ter essa disposição de sair lá da sua casa e vir aqui para ouvir um pouquinho mais, eu creio que de uma mensagem vinda diretamente do céu. Amém. Porque onde tem todos aqui reunidos, Deus fala e fala grandemente aos nossos corações. Né? Eu entreguei um bilhetinho verde e hoje nós vamos fazer uma viagem na Bíblia. Tá? Então as voltas mesmo, nós vamos ali em Filipenses, Efésios, tá? 2 Coríntios, Provérbios e Isaías. Então eu entreguei esses bilhetinhos aqui numerados. À medida que a mensagem for sendo entregue, eu vou falar o número e a pessoa que tiver com o papelzinho vai se levantar e ler para nós o versículo. São versículos pequenos. Amém? Amém. Amém. Bom, inicialmente, eu entreguei um com o número 1. Quem está com o número 1? O meu aqui não tem. É no verso. Ah, tá nas costas. É Obrigado. no verso. Tô olhando na Amém. frente. Tá na cara. Isso. Você vai ler para nós o de número 1. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, a nossa mensagem, o que impede Deus de nos alcançar, eu quero muito pedir a atenção de vocês a cada leitura de versículo, para vocês tentar acompanhar, porque são alguns passos, tá, que eu tracei, porque é claro que tem mais passos além desses aqui. Mas assim, o que eu consegui identificar foram 11 passos, para que Deus nos alcance. Porque tem empecilhos que impede Deus de nos alcançar. E hoje nós vamos estudar esses empecilhos, tá? Esse primeiro aqui, alegrai-vos, né? É que quando nos chamam para ir à casa de Deus, quando nós somos convidados, o primeiro momento, eu creio, que a festa no céu é quando nós nos alegramos em vir à casa de Deus. Porque a Deus já deixou os templos, né, os salões, aí, as igrejas, para que nós pudéssemos nos reunir para esse momento aqui de comunhão. Porque se fosse assim, a gente poderia estudar a palavra de Deus quietinho lá em quatro paredes, lá na nossa casa. Mas Deus quer esse momento aqui de comunhão aqui. Porque esse momento é um momento de alegria. É um momento que nós aprendemos uns com os outros. Né? E eu quero também, nessa alegria, encorajar cada um de vocês hoje. Eu lendo alguns dos poemas de Cora Coralina, inclusive eu até citei esse final de semana, numa igreja que eu estive com o pastor Godivino. Cora Coralina, ela era uma poetisa goiana, e ela já faleceu. Ela publicou o primeiro livro dela após os 75 anos de idade. Então eu vejo que às vezes nós somos desanimados a estudar a palavra de Deus, desanimados a trabalhar na obra de Deus, com algum tipo de ministério. É o que o pastor acabou de falar aqui agora mesmo. Veste a camisa, assume, né? Assume o seu ministério e vamos trabalhar para Deus. Então eu vejo que em Cora Coralina, ela escreveu um poema e na parte do poema ela disse assim: não sei se a vida ela é curta ou longa, demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração de Deus. Ou se não tocarmos o coração de Deus, não terá sentido a nossa vida. E para isso eu peço que leia o número 2, Efésios 5:1. Glórias a Deus. 5:1.
Efésios 5:1, número 2. Amém? Lê para nós, Pai, por favor. Gente, que Sede, vergonha. pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém. Então, como tocarmos o coração de Deus? Primeiro ponto, sermos imitadores de Deus. Pode parecer ousado? Sim, claro. Mas Deus fala na palavra dele para termos ousadia, para falar em nome dele. Né? A manifestação de Deus, ela é realizada através, especialmente da palavra. Né? Quando nós entendemos um versículo que nós estamos lendo, aí já se tem a manifestação de Deus na nossa vida. Né? Quando a palavra ela é anunciada, igual aqui, por exemplo, eu imagino que cada culto, né, pastor? Cada culto que nós assistimos, tem alguém interessado em roubar essa palavra que nós vamos receber aqui esta noite. Tem alguém interessado em roubar essa palavra. Né? E aí o que acontece conosco muitas das vezes? Isso eu vou falar por mim, porque já aconteceu comigo, né? Na igreja, assim que eu comecei, porque quantos novos convertidos tem aqui nessa noite? Novos convertidos, assim, de 2 anos, que começaram a conhecer a palavra de Deus. Ah lá, tem uma, né? Então tem um ali que contamina. Por quê? Eu vou explicar. O novo convertido, ele está fervoroso na palavra, não que nós aqui não estejamos. Porque para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção de fé. Deus faz acepção de fé. O novo convertido, eu olho lá atrás, há 8 anos, quando eu me converti, mas era assim um pique, né? Era um pique, sabe, para trabalhar na obra de Deus, e queria pegar todos os ministérios na igreja, que era uma bênção, e queria trabalhar. Mas aí, o que acontece com o passar dos anos do crente? Crente, eu quero que vocês entendam o seguinte, crente é toda aquela pessoa capaz de buscar a Deus. Esse é o crente. Né? Então, assim, quando a gente está naquele fervor, naquele calor, a gente encontra muitas pessoas para derrubar a gente dentro do espírito. Então, pastor, naquela hora que eu coloquei, assume sua camisa, né? Vamos trabalhar no ministério. Não é fácil. Vocês concordam comigo que não é fácil? As circunstâncias se levantam. E essas circunstâncias levantando, esfria o nosso aquecimento espiritual. Eu vou só dar um exemplo para vocês entenderem. Lá em casa eu tenho plantação de cebolinha verde, né? E ali, muitas das vezes cresce um matinho verde, ali, naquele vaso de cebolinha, né? Então o que acontece? Aquele matinho ali, ele vai crescendo, ele sufoca a cebolinha e ela morre. Assim é conosco. As circunstâncias são tantas na nossa vida que ela vai crescendo os problemas, vai aumentando e a nossa fé ela vai se esfriando. Isso é um dos impedimentos de Deus nos alcançar, tá? Para que possamos ser mais abençoados ainda. Quem está com o número 3? Número 3. O número 3 é o mesmo que o irmão leu agora. Efésios 3:13? Não, 3, Efésios 5:1. Você me desculpa, Joyce, mas eu achei que você tinha mudado, porque o número 2 aqui era Efésios 6:20. Ah, não tem problema não. Daqui a pouquinho a gente chega lá, então. Ah, você leu o dela. Eu pensei que você tinha Sem mudado. problema não. Então você lê para mim, por favor, Efésios 3, capítulo 3, verso 13. 3:13. Isso. Não, agora é ela que vai ler. Ela vai ler. Você tem Bíblia aí? É isso, não, então. Efésios quanto? Efésios 3, versículo 13. Ah, 3. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Amém, glórias a Deus, né? Deus fala na palavra dele para sermos guardiões, né? Para sermos sóbrios, vigilantes, né? Guardar mesmo o nosso coração. Porque a palavra, quando ela vem na nossa vida, sermos ouvintes é uma coisa, sermos praticantes é outra.
você vir aos cultos, todos os cultos que tiver, e você ouvir, não é o mesmo que você trazer a palavra que você ouviu para dentro do seu coração. Não é a mesma coisa. Então Deus, ele já nos adverte aqui, para que não venhamos nos desfalecer. Porque tribulações nós teremos sim. Ele fala na palavra dele, né? Tem de bom ânimo. Então, essas circunstâncias aí na nossa vida, a tendência é só aumentar mesmo. É só aumentar. Mas Deus, ele dá promessas para nós. Na palavra dele, que nós vamos estudar agora logo abaixo. E o tipo de nossa atitude determina o que nós somos. A palavra que você não lembra mais é a palavra que foi roubada do seu coração. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu ir numa pregação, sentar, ouvir a palavra. Às vezes o pastor até falou assim, cuidado com conversas paralelas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque ele está aqui, o diabo, ele está dentro das igrejas sim, viu? Ele vai nas igrejas sim. Porque ele é curioso, ele é bisbilhoteiro, né? E para quê? Para dispersar a nossa atenção mesmo, para não pegar. E aquilo que você não lembra lá na sua casa, a sua palavra foi roubada. Ele esteve aqui, cantou, louvou, adorou, mas a palavra mesmo, a essência daquilo que você deveria ter guardado, ela foi roubada, porque você não lembrou ela mais. Então, eu queria até que os irmãos repetissem comigo. A palavra que eu tenho, A palavra que eu tenho não é a que eu sei. não é a que eu sei. A palavra que eu tenho A palavra que eu tenho é aquela que eu pratico. é aquela que eu pratico. Amém? Amém. Glórias a Deus. A palavra de Deus, quando nós vemos lá as promessas dele para nós na nossa vida, nós, na hora, a gente fica muito animado. Mas logo depois vem a circunstância, os perrengues da vida, a falta de dinheiro para pagar a conta, né? E aquelas dificuldades todas, e nós deixamos que a nossa bênção seja roubada pelo diabo na nossa vida. Tá? Meditar na palavra é valorizarmos o que nós ouvimos. Eu estou lendo um livro da Joyce Meyer, e esse livro dela, ela fala sobre o campo de batalha da mente. Ela relata que tudo na nossa vida depende da nossa mente. Lá em Provérbios 23:7, quem está com esse número? Aqui. Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, quer dizer, a mente nossa, nós somos aquilo que nós pensamos. Eu morei em Tiltaba, eu sou tijucana, e eu morei em Tiltaba 18 anos. Tem algum conterrâneo aqui? Ô, glória a Deus! Mas não gosto de lá não. Eu do mesmo. E lá em Tiltaba tinha uma vizinha que morava do lado da minha casa. E essa vizinha, mas ela xingava tantas as filhas dela. Era uma casa que só tinha mulher, só mulher. E ela xingava tanto. E todas as filhas dessa mulher se tornaram aquilo que ela falava. Tudo aquilo que ela falava das filhas, as filhas se tornaram. Então, quer dizer, nós somos o que pensamos e o que nós falamos. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Porque muitas das vezes a gente fala sem pensar, é automático, igual você frear no sinaleiro, né? E ali no sinal vermelho. Então, às vezes é automático. O diabo, ele nos pega, é nos falar mesmo, é na hora que a gente está falando, né? Então, esse livro da Joyce Meyer, eu tenho aprendido vários pontos com ela sobre nós policiarmos a nossa mente, né? E é extraído da Bíblia, porque na Bíblia Deus já nos adverte isso aí, porque nós somos o que nós pensamos, né? E, continuando, quem está com o próximo, que fala sobre... Deixa eu ver aqui o nome. Só para a gente não perder aqui, né? É o 5. É o número 5 agora. Agora é o 6. Nós vemos provérbios, né? Agora, quem está com o número 6? Número 6. O nome é o 11. Eu não sei se é 13 a 9. Eu acho que é 6. Então fala aí. Pode falar. Não, nós falamos.
Amém. Glória a Deus. Porque as armas